prazer, família Conexão Três Pontas, mais uma edição especial do seu já tradicional podcast. É o Pod Café Podcast semanal em horário nobre. Toda segunda-feira às 20 horas a gente tem um papo diferente, profundo, especial, em alto nível, alto astral, para a gente conhecer um pouco melhor o nosso convidado, o nosso grande entrevistado da noite. E hoje, com imenso prazer, e eu confesso que fico muito redundante na questão de repetir isso, porque isso enche o meu coração de alegria, e a César o que é de César, né, gente? De lembrar isso. Dentre tantas outras coisas importantes, meu amigo professor João Vitor Mendes, muito prazer, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, por estar aqui no Pod Café Podcast. João Vitor, que dentre tantas outras coisas, é simplesmente um dos pilares, um dos responsáveis por um grande sonho que se tornou realidade. Três Pontas tem a sua faculdade, e isso não é pouca coisa, graças a esse homem, graças a ele, graças à saudosa prefeita Adriane, graças ao maior educador que eu conheço nos últimos anos, Darcy Ribeiro do terceiro milênio, Stefano Barra Gazola, a quem eu devo muito e eu sempre emociono de falar dele porque ele transformou a minha vida, ele e o Grupo Unis, e tantos outros que foram fundamentais para a vinda da FAPEX. João, primeiro, novamente, muito obrigado, imenso prazer te receber aqui. A agenda do João Vitor sempre cheia, gente. Eu acho que o João viaja mais do que jogador de futebol. Depois a gente vai falar de futebol também, porque o programa que você já conhece não é só um assunto específico. No caso dele, a gente não vai falar só de política e de educação, a gente vai falar de outras coisas também, como, por exemplo, esse homem que já esteve na NASA e que mora, tem uma casa, é criado, tem ali o seu refúgio num local que ele classifica como o paraíso da Terra. É isso mesmo, João? É isso mesmo, Roger. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje com você, com todos que estão nos acompanhando. E é realmente isso, né? O quilômetro Nossa Senhora do Rosário, eu digo que é a capital do universo, né? Ela é o meu ethos, né? É onde eu me realizo como pessoa, onde eu recordo as minhas origens e faço questão de mantê-las, porque é isso que me dá força para prosseguir nos meus trabalhos, onde quer que esteja. O João, para quem ainda não sabe, grande maioria sabe, tem uma vida política bastante importante na cidade, tanto à frente de cargos como também na retaguarda. E eu diria que até principalmente na retaguarda ele tem ali a assinatura de grandes feitos, de coisas muito importantes, inclusive, por exemplo, no momento excepcional que Três Pontas vive. Ah, Roger, peraí, tá bajulando demais, Três Pontas tem muito problema. Claro que tem. A gente sabe que as demandas muitas vezes são infinitas e os recursos finitos. Estou me referindo à grande gestão do agora ex-prefeito Marcelo Chaves Garcia, do grupo político que o Marcelo faz parte, que o João faz parte, inclusive o professor João Vitor, eu chamo ele de mentor, de muitas decisões, muitos apontamentos, aconselhamentos que são feitos, iniciados através das ideias e da vivência política dele, principalmente também no contato muito próximo, muito direto com o deputado federal Diego Andrade, a quem ele chama de irmão, inclusive são vizinhos lá em Brasília. João, antes da gente entrar em alguns temas bastante importantes, fala pra gente quem é o professor João Vitor, desde o nascimento até hoje em dia, de forma mais sintetizada, por favor. Roger, eu nasci aqui em Três Pontas, né? Aos 3 meses eu fui para o quilômetro de Nossa Senhora do Rosário, lá na fazenda do Dr. Gilon. Porém, antes eu preciso falar, já que você falou que vai falar desde o nascimento, um fato importante, que eu sou muito grato a Deus pelo dom da vida, Roger. Minha mãe, Dona Lina, dona de casa, meu pai, o João Dermino, administrador da fazenda do Dr. Gilon, mas a minha mãe ficou doente logo que ela casou. E ela foi adoentada a vida inteira até o falecimento dela, aos 71 anos, vai fazer 18 anos que ela faleceu. E ela não podia engravidar, não poderia engravidar. Então, antes dela engravidar, passar pela minha gestação, ela teve 4 abortos espontâneos, passou por 4 abortos espontâneos. Eu vim depois de 4 abortos. Então, meu nome de João, né, eu entendo que realmente um agraciado de Deus e dentro de uma missão
que Ele me concedeu a vida. Então eu fui lá morar na fazenda do Dr. João, ali rente ao quilômetro do Nosso Senhor do Rosário, onde eu fui criado. Toda a minha vida de infância, adolescência, eu passei ali. Depois eu vim para a cidade com os meus pais, porque a minha avó, Bárbara Mendes Gomes, que era professora, tem uma rua dela aqui, ela faleceu. Eu tenho vaga lembrança dela. E meu avô, que era Sotidoca, Lafayette, precisava de cuidados. E a minha mãe então veio para a cidade para cuidar do meu avô. E nós morávamos na casa do meu avô, ali na rua perto do bar do Raul, fugiu o nome da rua, perto da Venda do Solado. Morei ali muitos anos e fui criado ali. E sempre envolvido com o trabalho de igreja. Logo eu fui mexer com a igreja, fui ser coroinha, fui participar do grupo vocacional São João Maria Vianney, lá no Saudoso, na casa do saudoso padre Francisco. São João Maria Vianney, que é o patrono dos ministros da Sagrada Comunhão. Sim. E aí, logo mexendo com as pastorais de igreja, com a renovação carismática, eu sou um dos fundadores do grupo Quírios, né? Grupo de Jovem Quírios da Renovação Carismática. Depois eu fui coordenador da Renovação Carismática nas duas paróquias, antes eram duas paróquias, e também na região, aqui na região norte da Campanha. E envolvido com o trabalho de igreja, e fui para o seminário, fiz filosofia pura no seminário. Depois eu voltei, fui trabalhar na ETEL, você trabalhou comigo lá, se lembra muito bem, no chão de fábrica da ETEL. E depois logo eu já fui candidato a vereador, quando o Tadeu Mendonça foi candidato a prefeito de Três Pontas, eu fui eleito vereador, cumpri 2 mandatos de vereador e paralelamente sempre estudando. Aí eu também me formei em História, né, em paralelo. Depois fui dar aula, dei aula aqui em todas as escolas do município de Três Pontas, particular e pública. Depois me casei com a Maria Aparecida, né, que também tinha no convento, tinha estado no convento mais do que eu, mas nós não conhecemos nessa época, conhecemos depois no grupo Quírios. E eu continuando sempre trabalhando e estudando, porque eu sempre pus uma coisa na minha cabeça. A gente precisa ter algumas coisas na vida que são o nosso sustentável. Primeiro, Deus. Segundo, o trabalho. Nada resiste à força do trabalho. E terceiro, a preparação, os estudos. E assim eu fiz. E o menino saiu lá do quilômetro de Nossa Senhora do Rosário e tive a oportunidade, sim, que as pessoas me ofereceram para trabalhar. E eu sempre no meu trabalho procuro dar o meu melhor, se destacar. E passei por Belo Horizonte, fui chefe de gabinete do vice-governador, fui superintendente-geral da Associação Mineira de Municípios, e depois fui chamado, né, ultimamente, para a gente resumir, para ser diretor do Instituto de Transporte e Logística, ligado à CNT, ao Senat, ao Sistema Transporte. Estou em Brasília já há 9 anos exercendo essa minha função, que é uma função privada, não é política. Eu tenho CLT, eu tenho que cumprir metas, eu tenho um conselho empresarial que eu tenho que apresentar contas anualmente. Aliás, agora em março nós temos a nossa prestação de contas. E eu estou muito feliz naquilo que faço, porque continuo trabalhando na área da educação. E aqui também, né, Roger? Eu fui secretário da ADN, secretário de Educação e Cultura, secretário da Fazenda, depois fui também conselheiro estadual de Educação junto com o professor Stefano Casola, em Brasília. Então essa é a minha vida. João, mas como que o menino estudioso, lá do quilombo Nossa Senhora do Rosário, com uma vida religiosa, um perfil religioso, certamente até com possibilidade de seguir carreira, da sua vida ser toda focada na questão católica, se tornar padre, enfim, como que a política, o mosquitinho da política te picou? Como que foi o primeiro contato com isso? Eu preciso voltar e fazer memória ao Rui Quintana. Porque quando a gente morava lá na roça, tinha os comícios do João Vicente Diniz. E a gente vinha, eles mandavam caminhões que buscavam a gente. Meu pai sempre gostou de vir nos comícios, porque os comícios antes eram muito bons, vinham grandes artistas. Eu lembro aqui da Perla, desses cantores renomados da época que cantaram aqui, não é? Tanto sertanejo como outros. Então a gente vinha para os comícios. E isso começou a me despertar. E aí eu vinha para os comícios
Eu tinha, eu creio que 5, 6 anos. E como a gente morou do lado da casa do Rui, então o Rui falava que me viu nascer, né? Me pegou nos braços, e pegou mesmo, ele é a Dona Maria. E eu gostava muito do Rui, o Rui gostava muito de mim. E quando ele me via, eu sempre no pescoço do meu pai, ele mandava, chamava para lá, para cima do caminhão. E eu ficava com ele lá em cima do caminhão, no comício do João Vicente. Né? Foi não deixa a peteca cair, nessa questão toda, eu lembro muito. E aí já me despertou, né? Talvez aí o mosquitinho da política já tenha me despertado, né? Depois eu comecei a acompanhar o Rui Quintão, mesmo na época de campanha eleitoral dele, de ajudá-lo, de ir com ele no carro dele, para as roças, e assim foi. E depois, quando eu fui para o seminário, acontecia um fato lá, porque aí no seminário não pode ter política partidária. E eu já fui de esquerda, já votei no Lula. Eu cheguei no seminário e era uma eleição do Lula, quando ele perdeu as eleições, acho que o Fernando Henrique. Eu peguei uns cartazes do Lula e preguei dentro do meu quarto, dentro do meu guarda-roupa. E eu não sei por que cargas d'água, o reitor descobriu. Aí me chamou um dia para conversar e falou que era para tirar aquelas propagandas todas de lá, que lá não era lugar de fazer propaganda política, essa coisa toda. Não perca seu raciocínio, eu vou começar a fazer o café para a gente tomar. Muito bom. Continue, por favor. Então, aí eu tive que tirar as propagandas e me silenciar durante o tempo que eu fui, sobretudo seminarista, 2 anos na filosofia. Quando eu voltei do seminário, era a época da campanha eleitoral municipal, foi aí que eu conheci o Tadeu Mendonça, a gente começou a participar, porque eu comecei a participar de um grupo do pessoal que estudava em Varginha, que nós fizemos uma associação de alunos, sabe? Porque naquela época a prefeitura nos dava os ônibus para levar em Varginha. Então nós fizemos uma associação, o Tadeu participando, e logo o Tadeu era vereador, logo o Tadeu foi candidato a prefeito e vieram as eleições municipais, eu fui convidado para ser candidato a vereador. E fui candidato a vereador naquele momento e fui eleito. Junto foi eu, na época no PSTB, o Tião Pacífico também foi eleito, eu fui o primeiro mais votado do partido, e o Tião Pacífico o segundo, nós fomos os 2 eleitos. Então a minha questão com a política, ela vem desses tempos, desde o Rui Quintão, desde criança, aí passando depois, eu chegando a assumir cargos, né, eletivos, como foi o cargo de vereador, depois também fui candidato a vice-prefeito com o doutor Luiz Roberto, fui candidato a deputado estadual, fiquei na primeira suplência, em 2006 eu tive mais de 10 mil votos aqui em Três Pontos, concorrendo com 2 outros candidatos aqui em Três Pontos, que era a Greita e o doutor Francisco, né, também era candidato a deputados estaduais, e tive aproximadamente 22 mil votos no total, e ficando na primeira suplência, faltaram 4 mil votos para eu ser eleito. Ou se a nossa coligação tivesse feito mais 7 mil votos, também eu seria o segundo eleito da coligação. Infelizmente, um dos nossos candidatos, que certamente teria mais de 17 mil votos, era uma pessoa lá de Juiz de Fora, faleceu durante a campanha. E a nossa coligação não fez mais do que um, e foi eleito, então, de Omar, e eu fiquei na primeira suplência. Mas nesse momento em específico da sua candidatura, você já tinha amizade com o Zandrade, com o ex-vice-governador, ex-senador Clésio Andrade, com o Diego também? Na candidatura a deputado estadual, sim. Eu já o conheci através da Adriene, né? Eles me apoiaram. O Diego não. O Diego eu não tive com ele na minha campanha. Ele ainda fala muito isso. Se eu tivesse estado com ele, né? Na época ele era responsável, muito obrigado, ele era responsável pelas empresas de ônibus do Dr. Clésio lá em Belo Horizonte, mas eu não cheguei a encontrar com o Diego nessa época. Talvez se tivesse encontrado, os 4 mil votos que faltaram teria se completado, né? Ô João, e essa questão toda aí que envolve o nosso trânsito hoje no Brasil, né? Você falou do ITL, antes dessa questão do que a gente vive hoje no trânsito, do trabalho que você tem lá à frente, explica pra gente o que é o ITL e o que qual é a sua função, o que você faz no ITL especificamente. Antes, porém, açúcar e adoçante, tá? Ok, obrigado.
você serviu o café, eu trouxe de presente para você Oh, o café maravilha. produzido lá no sítio Campo Redondo, que é do meu pai, né? Lá no que Quilombo, espetáculo. Nossa Senhora do Rosário, ao lado lá. É um café, lá são 3 alqueires só de café, e a gente reserva um café lá para a gente tomar, para presentear os amigos. Eu faço questão aqui. Muito obrigado. O Pode Café, o podcast do Roger. Muito obrigado. Olha aqui, gente, olha, o café. Aliás, eu vou até inverter aqui a ordem, senão eu vou esquecer, João. Me falaram que além do café, o João também é especialista em carne na lata. A minha esposa, né? Faz carne na lata de porco, né? Carne de porco na lata, por exemplo. E já fizemos várias vezes. Todas as vezes que faz, vende assim rapidamente no mesmo dia. Uns 20 dias atrás, fez e rapidamente vendeu. O pessoal gosta. Ela gosta dessas coisas, sabe? E faz farinha de mandioca. Ela vai fazer agora, no mês de janeiro, farinha de mandioca. Ela não fez. Espetáculo isso, gente. Tá aí os prazeres dessa vida que a gente, eu digo a gente como cidadão já honorário, nós mineiros, eu paulistano de nascimento, mas nós mineiros a gente tem o prazer de viver essas coisas da roça e é um universo fascinante. Depois eu vou pedir aqui na cara dura para o João, até para fazer um test drive, essa questão da carne na lata, eu quero experimentar porque me falaram que é um espetáculo. O pessoal gosta mesmo, faço questão de trazer para você. Essa já acabou, mas logo nós vamos ter mais e eu vou fazer questão de trazer para você. Certo. João, de volta ao ITL. Sim. O ITL é o Instituto de Transporte e Logística do Sistema Transporte. O que é o Sistema Transporte? É a CNT, a Confederação Nacional do Transporte, que é a grande organização, o grande guarda-chuva. Abaixo da CNT tem o SEST e o SENAT. A gente fala SEST e SENAT, mas são duas instituições. O SEST, que é o Serviço Social do Transporte, e o SENAT, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. Desculpa. Tranquilo. E o SEST e o SENAT, vamos dizer assim, trabalha o chão de fábrica da indústria do transporte. Ele faz todo o serviço com os caminhoneiros, com os taxistas, com o pessoal do transporte, rodoviário de cargas e passageiros, que são os contribuintes do sistema, né? Mas também com os outros modais, com o aéreo, com o aquaviário, com o metro ferroviário e com o pessoal da logística. Todo esse pessoal da indústria do transporte a nível de Brasil estão ligados ao sistema CNT, SENAT e ITL, o sistema transporte. São aproximadamente 200 mil empresas a nível de Brasil. Então, voltando a dizer, o SESC e o SENAT faz todo esse trabalho com o chão de fábrica da indústria do transporte, capacitando, né, através dos cursos e dando assistência na área de odontologia, na área de psicologia, de fisioterapia e outras áreas. Nas unidades do SESC e SENAT são quase 200 unidades em todo o Brasil, uma aqui em Três Pontas, né, que atende toda essa indústria do transporte. O ITL foi criado pelo então presidente do sistema de transporte, que era o Dr. Clésio. Nós estamos agora fizemos agora 11 anos, somos o filho mais novo desse sistema, e o nosso trabalho, o nosso foco são com os gestores, os executivos e os donos das empresas de transporte. Então, com a alta gestão. Então, para a gente fazer esse trabalho, a gente contrata as melhores escolas a nível de Brasil e a nível de mundo. Então, nós temos aqui a Fundação Dom Cabral, nós temos o IBMEC, nós temos a Embry dos Estados Unidos, nós temos a Deutsche da Alemanha, nós temos um grupo que trabalha a questão do aquaviário, que é da Holanda, e nós temos aqui também a SPM, que trabalha a questão de marketing para o setor de transporte, dá um curso, uma pós-graduação. Então, nós ofertamos essas pós-graduações, essas certificações internacionais e esses cursos executivos para os gestores, os executivos, os empresários do setor de transporte. Já passaram por nós mais de 4 mil empresários, executivos, gestores da empresa de transporte, um investimento de mais de 140 milhões especificamente para esse público específico, né? Com vários projetos aplicativos, porque a finalidade é que no final, a finalidade de tudo ser redundante, as pessoas que passam, eles apresentam projetos aplicativos para a empresa
para um determinado setor ou para o setor como um todo. Então nós já tivemos grandes projetos aplicativos que vêm mudando várias questões no setor de transporte a nível de Brasil. Então eu trabalho coordenando isso tudo, por isso que eu viajo muito, porque os cursos são nas capitais. O único lugar que não é capital é Campinas. Nós ofertamos nas capitais praticamente em todo o Brasil e também os últimos módulos desses cursos internacionais, do aéreo, do método ferroviário, e agora nós estamos colocando com uma universidade de Portugal, um curso de inovação e tecnologia para rodoviária de cargas e passageiros. O último módulo desse curso internacional, desses cursos internacionais, é feito na Embraer, do aéreo, ela é em Daytona. Do método ferroviário com a Deutsche, ela é em Berlim. No caso do aquaviário, lá na Holanda. E o outro que nós vamos fazer vai ser em Lisboa. Então eu vou nas aberturas e nos encerramentos, ou eu, ou a minha diretora adjunta, ou a nossa coordenadora do ITL, alguém vai representando, porque tem as bancas, a gente participa das bancas de avaliação e fazer toda a cerimônia, tanto de abertura como de encerramento. Ou seja, a principal atenção, o principal foco do ITL é a questão do know-how, de qualificar, de dar mais experiência, subsídio para uma boa administração e crescimento dessas empresas. Justamente. Na área do transporte. É isso mesmo, trazendo sempre alta tecnologia, pegando aquilo que há de mais inovador a nível de mundo de tecnologia e trazendo para que os empresários conheçam e possam adaptar a sua realidade, a realidade brasileira. Por isso que também nós participamos das missões internacionais. Eu acabei de chegar no novembro passado, estive na China com um grupo de empresários, 42 empresários, os maiores empresários do setor, né, de todos os modais. Nós estivemos na China, onde nós de manhã ficávamos em imersão numa universidade chinesa, uma universidade chinesa europeia, que tem na China, uma universidade muito renomada, SEBS, e à tarde fazendo as visitas técnicas nas empresas, nos órgãos de governo, nas startups, mostrando as realidades de carro elétrico, mostrando a realidade de carro autônomo, de drone que faz entrega, essas coisas todas, para que as pessoas possam ver, os empresários, né, a realidade também na questão de infraestrutura, possam ver essas realidades e a gente depois trazendo isso para a nossa realidade brasileira e implementando nas empresas brasileiras. Mas como troca de experiências, e na mesma pergunta, nós, apesar de toda a tecnologia, de todo o conhecimento, somos um país de terceiro mundo. Sim. Mesmo assim, um país de terceiro mundo, com o know-how, por exemplo, que a ITL tem mostrado através da tua fala, do que ela se propõe fazer e faz muito bem, tem o que ensinar ao chinês, que é o dono da tecnologia global, enfim, é um dos povos mais avançados nesse quesito. Ou seja, a gente de terceiro mundo consegue passar uma experiência ainda inovadora para alguém como um chinês? Sabe que consegue, Roger, sabe por quê? O Brasil tem muitas dificuldades, mas nós temos um povo maravilhoso, um povo trabalhador. As pessoas ficam encantadas com a nossa forma de trabalhar. Apesar dos nossos grandes problemas em todas as áreas, na área de infraestrutura é muito grande, eles ficam assim abismados, podemos assim dizer, como que nós que temos um governo que às vezes mais atrapalha do que ajuda. Como que nós conseguimos ainda produzir com falta de infraestrutura, falta de estradas boas, como que nós conseguimos ser esse celeiro para o mundo? Coisas assim eles não entendem. E quando é a hora que a gente começa a mostrar que o nosso pessoal, e realmente, você chega nessas grandes, eu digo, você chega na Singularity, nos Estados Unidos, nessas grandes universidades, você encontra sempre brasileiro. No MIT, você encontra grandes professores brasileiros desenvolvendo trabalhos de excelência. Eu lembro aqui de um que trabalha numa dessas grandes universidades renomadas a nível de mundo, não falou o nome agora, mas eu vou lembrar agora mesmo, trabalha com um projeto, Roger, que eles estão conseguindo. Ele falou que ia entrar isso na área do café agora, através de um satélite, saber antecipar a produção agrícola a nível mundial dos países.
Isso é muito importante. Se você consegue dominar isso, saber quanto de café você vai produzir o ano que vem, quanto de soja você tem na produção e assim sucessivamente, você controla o mercado. Acaba com especulação. Acaba com a especulação. Então o cara, ele é brasileiro, trabalhando nisso. Estou dando um dos exemplos, né? João, o que você está dizendo é que para as grandes nações, os grandes povos, os grandes países, tecnologicamente falando, do globo, o que eles ficam abismados e interessados do Brasil passar a experiência é o famoso apesar de, ou seja, apesar da dificuldade, apesar da corrupção, apesar da politicagem, apesar de muita coisa, vocês ainda conseguem tal coisa? Justamente. É isso. E aí, Roger, eles percebem que a hora que nós estabilizarmos enquanto sociedade, enquanto país, enquanto, vamos dizer assim, enquanto política pública, nós vamos ser a maior potência desse universo, vamos dizer assim, desse mundo, pode ter certeza disso. Nós temos tudo para isso, sabe? Nós temos tudo para isso. A hora que nós conseguimos dar esse salto de qualidade, sobretudo, aí a gente volta na questão política, né? E eu estou falando isso não é só por questão que eu gosto de política. Nós precisamos resolver essa questão que é um entrave para nós. Porque as nossas organizações políticas, e aqui eu falo no geral, não estou falando de direita, de esquerda, essa coisa do governo A, de governo B, não. Nós precisamos modernizar. Eu digo que a hora que nós resolvermos esses grandes entraves, nós seremos uma grande potência mundial, com toda certeza. Porque o nosso povo é bom, o nosso povo tem qualidade, sabe? E outra coisa, Roger, que a gente pode falar, a gente tem muitas mazelas. Mas o Brasil tem qualidades que faltam ao mundo. E eu vou dizer aqui um exemplo. O SUS é perfeito? Não. Pode melhorar? Tem que melhorar muito. Mas é um grande ganho nosso do Brasil. E exemplo para o mundo inteiro. Você chega nos Estados Unidos, se você ficar doente, meu filho, você tem que pagar. Lá não tem SUS não tem pronto-socorro, você vai pagar de graça não. A ambulância se tiver que te buscar, o SAMU se tiver que te pegar na rua, ele vai te cobrar. Não é? Então, quem não tem dinheiro lá nesse sentido sofre muito. O sistema de seguridade social. Claro que tem coisas que a gente precisa mudar, mas eu estive no Peru agora há pouco, o nível de pobreza, de pessoas de mais idade, de 80 e tantos anos na rua, sem assistência, pedindo, ou trabalhando, fazendo trabalho naquelas feiras, ou sem assistência. Por quê? Não tem um sistema de seguridade. Nós temos. Então, nós temos muita coisa boa aqui que a gente precisa largar de ficar falando, sabe, essa síndrome do cachorro vira-lata. Nós temos coisas aqui muito boas que outros países não têm e que a gente precisa, claro, melhorar. Sim. Claro que precisa. Sim. Mas nós temos tudo para avançar. Gente, olha que interessante. Para você que está chegando agora, é mais uma edição do nosso Podcafé Podcast. Aliás, ô João, essa pergunta eu deixo para o final, mas você que me presenteou com café, certamente entende bastante também de café. O Roger Campos é melhor jornalista ou é melhor fazedor de café? Ô Roger, você como um bom barista, é um exímio jornalista. E ainda rimando, é um poeta, nosso amigo João Vitor Mendes. Eu fiquei muito contente com essa explanação sobre a forma como o mundo enxerga o Brasil no famoso apesar de, que foi o termo que eu usei para poder entender um pouco desse universo do ITL. Vamos falar um pouco mais especificamente sobre o nosso chão, sobre a nossa aldeia global, sobre o nosso contexto, contextualizando para Três Pontas. João, a gente tem vivido nos últimos anos, em sua grande maioria, de boas para ótimas administrações em Três Pontas. A gente teve um governo da saudosa prefeita Adriene, que ficou tão evidenciada em todo esse trabalho à frente do município, e muitas vezes a gente acaba esquecendo também de lembrar o trabalho excepcional que ela fez na PAI. Aliás, a PAI é o que é hoje, se deve a muitas mãos também, mas fundamentalmente a todo o trabalho da Adriene. A gente vive hoje uma realidade política de muita paz.
Claro que a gente não está num monte lá no Tibete, a gente não está numa paz extrema, até porque quando o cenário, o assunto é política, é impossível, né? Porque temos correntes ideológicas distintas. Mas o que eu quero dizer é que o governo, iniciado pelo meu irmão, meu amigo, Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias, a quem mando um grande abraço para ele, para a Yara, para toda a família, e depois abraçado pelo Marcelo de uma forma que eu vou te confessar e confessar para a nossa audiência publicamente. O Marcelo já tinha sido vereador, presidente da Câmara, enfim, e engenheiro de formação, muito sereno sempre em todas as suas decisões, no contato com as pessoas, mas era alguém que a gente já não via com uma luz muito acesa nesse cenário político, e de repente, por curvas que o destino nos impõe, encerramos no dia 31 uma das maiores administrações públicas da história de Três Pontas. Eu não vivi a época de Paulo Loures, mas eu ouso dizer que, se não melhor, no mesmo patamar. Senta ali para tomar um café junto com Paulo Loures. É assim mesmo? É assim mesmo, né? O Marcelo foi uma grande e grata surpresa. E aqui eu posso dizer que eu creio muito, sabe, como homem de fé que sou, que nada é coincidência, tudo é providência. Só reportando, o Dr. Luiz Roberto foi o candidato a prefeito, apoiado por nós. Primeira vez eu fui o candidato a vice dele, nós perdemos as eleições por poucos votos. Naturalmente, quando ele voltou a ser candidato, se eu quisesse ter, de certa forma, imposto a minha candidatura a vice, era natural que eu, que já tinha sido candidato a vice, embora muito detonado pelo próprio grupo, na época, pessoas próximas trabalharam para isso, hoje eu tenho consciência plena disso, né? Estão havendo pessoas que ainda estão no grupo? Não, hoje estão fora. Porque a vida se encarrega de jogar os dejetos fora mesmo, né? Vamos dizer assim. Então, na época evitaram de bater no Dr. Luiz Roberto, ainda que bateram muito, né? Mas me pegaram para Cristo. E fizeram isso muito bem. Só que se eu quisesse ter bancado essa questão toda, talvez eu teria sido o vice novamente do Luiz Roberto. Mas diante do contexto todo, sobre aquela pressão e outros interessados também fazendo um papel no sentido assim de ocupar o espaço que talvez fosse meu, mas isso é natural da política, isso faz parte. Naquele contexto, uma vez conversando com a Adriane, troquei muita ideia com a Adriane. Falei, Adriane, eu vou abrir mão de ser candidato a vice, eu não vou impor a minha candidatura a vice, diante de todo esse contexto. Mas eu não vou abrir mão, assim, para qualquer pessoa, de qualquer forma. A gente precisa encontrar uma pessoa que seja uma pessoa boa para assumir isso junto com o Dr. Luiz Roberto. E trocando ideia com a Adriane, chegamos ao nome do Marcelo Chaves. O Marcelo antes, porém, foi candidato a prefeito de Três Pontas, quando a Adriane também foi adversário da Adriane. E naquela época eu já tinha conversado com a Adriane já tinha conversado comigo, e nós chegamos ao consenso de chamá-lo para ser secretário de administração da Adriane, o adversário. E a Adriane falou, que bom, senhor, vamos fazer isso? Eu falei, vamos, e ela fez, né? Na verdade é ela, não foi eu. E o Marcelo também foi uma grata surpresa como secretário de administração da Adriane e começou a frequentar os bancos da escola da Adriane, vamos dizer assim. Então, voltando, naquele momento eu falei, eu abro mão com o Marcelo. E o Marcelo, sem forçar nada, do jeito dele, sereno, sempre conversando comigo. Um dia marcamos para conversar no meu escritório, né? Eu ainda tenho até hoje o escritório de advocacia, na época a Giza era sócia no escritório aqui, abaixo do fórum, para conversar. E o Marcelo falou, João Vitor, eu tenho vontade de ser candidato a vice, eu sei que você tem também, a gente queria conversar sobre isso. Eu falei, Marcelo, para você eu abro mão. Não será mesmo e tal? Está seguro disso? Então, pode tocar para você, eu vou abrir mão. E tinha outros que tinham interesse, né, trabalhando contra. E a gente construiu
construiu, resumidamente, o Marcelo foi o vice do Dr. Luiz Roberto. Infelizmente, o Dr. Luiz Roberto não ficou na administração, a gente sabe, né? É uma excelente pessoa, uma pessoa que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande. Nós temos pensamentos diversos, inclusive do ponto de vista teológico, mas eu respeito muito. Sim. É um homem que eu creio assim, em busca da verdade, sabe? Um homem de uma caridade, de um amor ao próximo tremendo, um médico excelente, mas infelizmente a gente viu que não vocacionado para a administração pública e que sofreu seus reveses, não é? E achou por bem, naquele momento eu achava que não deveria, mas ele achou por bem, e hoje eu entendo que ele fez o melhor, também renunciou e assumiu o Marcelo naquele contexto, né, que eu não quero aqui voltar no assunto, mas naquele contexto que um tanto a gente sabe que foi fabricado, foi forjado, tanto é que isso está na justiça até hoje. Vamos esperar que a justiça defina, se tiver alguém culpado, que seja responsabilizado, que seja inocentado, que eu acredito que muita gente ali foi inocente e foi usado como, sabe, mas a história e Deus vai se encarregar de fazer justiça. Sem colocar lenha nessa fogueira, são duas situações que a gente não vai adentrar, mas diante do que o João tem dito, acabou de falar aqui, são duas situações que eu, como jornalista, né, a gente tem que apurar os fatos, enfim, duas situações que eu ainda não entendo. Uma é a morte do meu irmão Grimaldo Paiva. Ainda não caiu a minha ficha, não consigo entender essa história toda. A outra, justamente, a saída do Dr. Luiz Roberto da prefeitura, até porque eu coloco a minha mão no fogo em relação à integridade e à honestidade desse homem. Eu dou a minha cara a tapa por ele. E eu tenho certeza que a população também, porque a população conhece, e muito. Tanto é que é um dos médicos mais queridos, uma das pessoas mais incríveis, mais sensacionais que a gente tem. O povo não é bobo, o povo sabe como as coisas são. Mas, como você disse, Deus se encarregou de colocar as coisas no lugar, e talvez até para o meu irmão Dr. Luiz Roberto tenha sido bom, tenha sido um livramento de coisas que ele não merecia estar passando, não merecia estar com certeza ali junto. Com certeza. Te surpreendeu, João, um governo tão bacana quanto foi o do Marcelo? E na mesma pergunta, perfeição somente Jesus Cristo. O que você acha que poderia ter sido feito e não foi feito por N motivos? Vivemos a maior pandemia da nossa história, a gente não pode esquecer disso, para que a aprovação fosse ainda maior do que foi. Então, eu quero retomar um pouquinho, porque aí nesse contexto o Marcelo foi o vice do Dr. Luiz Roberto, e aí assumiu a prefeitura quando a renúncia do Dr. Luiz Roberto. Por isso que eu digo, nada é coincidência, é providência. Naquele momento de extrema crise, o nosso grupo, e eu particularmente, achava que o Marcelo não iria dar conta. E achava que nós estávamos ali, enquanto grupo político, derrotados. E o Marcelo, na sua serenidade, na sua calma, na sua tranquilidade, fez o governo que fez, nos surpreendeu. E aí eu quero falar uma coisa que a gente estava falando em off aqui antes, Roger. Eu creio que o Marcelo é uma das pessoas que tem um dom especial, é dom de Deus, que é o dom da mansidão. Lá no Sermão das Bem-aventuranças diz: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. E esse possuir e dominar a terra, eles dominarão a terra, não é no sentido de ter para si, mas dominar as situações, sabe? Ter o controle das situações. E o Marcelo, com esse dom da mansidão, ele realmente conseguiu isso, ter o controle das situações extremamente adversas naquele momento, trazer as rédeas, pegar as rédeas do governo, formar um bom governo e trazer, sobretudo, união e paz. Eu rememoro aqui, eu sempre falo assim, eu até desafio, nesses 6 anos, você não pega uma fala do Marcelo, seja em rede social, numa entrevista, ou num discurso atacando ninguém, mesmo respondendo às injustas provocações que recebeu, muitas vezes de dentro da própria Câmara,
Não, o Marcelo naquela serenidade. E às vezes eu até cobrava ele nesse sentido: Marcelo, você não vai reagir, você não vai responder. Ou não. A reunião da Câmara, toda a reunião da Câmara tinha um ou outro vereador, às vezes atacando pessoalmente o Marcelo de forma injusta. Porque falar da administração, isso é natural, faz parte da democracia, mas às vezes tinha escorregões que beiravam, eu digo, a falta de educação mesmo e uma injusta agressão. E eu falava isso com o Marcelo, ele falou: não, eu faço questão de não ver reunião da Câmara, de não ouvir. Para mim importa são os projetos que eles votam, porque o projeto que eu mando para lá, João, é visando o bem comum. Sim. Se eles votarem, para mim está ótimo. Então o Marcelo conseguiu, com esse dom dele, a união e a paz, dando oportunidade para que houvesse a união dos deputados de Irmandade, Caixa, e não só eles, várias instituições e pessoas pudessem ajudar na administração. Então, por isso, ele fez uma excelente administração, tenho certeza disso. Dentro do que você me perguntou, o que poderia fazer que talvez não tenha feito? Olha, o Marcelo fez grandes projetos estruturantes. Eu pego aqui a estrada do Foguetinho, eu pego o mercado municipal, eu pego a estrada por Quilombo, eu pego o hospital, porque o hospital estava fechando. 22 milhões de dívida. É mérito do Michel, do trabalho dele, claro que mas também com a mão e com o apoio do Marcelo, que promoveu essa união. E hoje o hospital é referência para Três Pontas, para o sul de Minas, para o Brasil, hoje com a hemodiálise, com projetos aí grandes para frente, né? Também com apoio irrestrito do deputado federal Diego Andrade e do estadual Caixa. Mas promover toda essa união através do Marcelo. Você pega o Vale do Sol, né? Vamos pegar o Vale do Sol também. O cercamento ali da Mina do Padre Vitor e outras tantas obras que o Marcelo fez. Então, ele fez grandes projetos estruturantes, mas o dia a dia, porque não tem como fazer tudo, porque é aquilo que você falou, não existe governo perfeito. Eu falo, governo perfeito só no céu, e tem muita gente que não quer ir para lá, né, Roger? Pelo menos por enquanto, né? Quer ver Deus, mas não quer ver agora. Justamente. Mas então, não que. É porque a cidade cresceu, e cresceu em orçamento. Você pega o orçamento da época quando o Marcelo pegou e pega o orçamento agora, são 3 vezes mais. Porque a cidade desenvolveu, a indústria desenvolveu, o comércio desenvolveu, as construções desenvolveram, a área rural desenvolveu, não é? Então, a estrutura da prefeitura não acompanhou esse desenvolvimento. Hoje eu ainda falei isso, que eu tomei café de manhã agora com o Luizinho, antes do podcast, de café. Eu tomei café de manhã com o Luizinho, falando isso com ele. Vai ter que rever a estrutura administrativa da prefeitura, de serviço. Não pode com a mesma, eu vejo você acompanhar aqui, a coleta de lixo. Não pode ser a mesma de 30 anos atrás, do mesmo modo, a cidade praticamente triplicou. O pronto atendimento não pode ser o mesmo pronto atendimento de 30 anos atrás. Estou dando 2 exemplos, mas em outras áreas também. Então tem que se pensar isso. O Marcelo não teve esse tempo, porque isso exige tempo, exige recursos financeiros para trabalhar algumas questões. Por isso, por exemplo, a questão que a gente reclama, a gente vê, às vezes cidade esburacada, a cidade com lixo, a cidade suja, e nessa questão da cidade suja vem a questão da capina. Ele foi o primeiro prefeito a ser impedido de fazer capina química. Porque a capina, se você não faz capina química, você faz através dessas enxadinhas, primeiro é degradante, trabalhar no sol, ou escaldante ou na chuva. Segundo, a hora que você termina lá na frente, aqui atrás, já está com mato. Sim. Cada vez que capina, eu estava conversando com o Aguinaldo, são 400 mil reais, Roger. É dinheiro jogado fora. Então não tem como, tem que buscar produtos corretos, mas tem que voltar a capina química feita de maneira correta. É a única coisa que dá certo. E começar a identificar, e o Luizinho vai começar a fazer isso através de um programa de satélite, identificar, inclusive também, usando os dados da prefeitura, porque não é tão fácil, a própria prefeitura não tem controle dos lotes. As pessoas não sabem disso, mas ela não sabe de quem é o lote, ela sabe mandar notificação. Não, mandar a guia de IPTU. Mas às vezes tem lote que não é mais daquela pessoa, a pessoa vendeu, não passou a escritura, sim, tem essa coisa toda. Sim. Então não sabe identificar no local lá do loteamento qual é o local, onde, que lote ali é do João Vitor, que lote é do Roger, quem que é esse lote que está aqui nesse loteamento. Então, mas o Luizinho vai trabalhar isso.
Porque as pessoas que são donas têm que assumir essa responsabilidade. Ou elas capinam, deixam capinar, ou a prefeitura faz o serviço e a pessoa tem que pagar. Na verdade, João, não sei se você concorda comigo, a gente tem até falado isso muito aqui no Podcafé Podcast. É claro que algumas demandas precisam, como você disse bem, serem modernizadas no sentido de se adequar à nova realidade. Por exemplo, a questão da coleta do lixo que eu tenho cobrado bastante. E o vice Maicon Machado teve aqui, disse que a partir de março já tem um novo plano que vai ser colocado em teste para otimização da coleta do lixo, porque o cidadão põe a lixeira na sua casa, coloca o lixo suspenso, vem os garis que merecem todo respeito, coloca no chão. Se viesse o caminhão na sequência, maravilha, só que demora 1, 2, 3, 4 horas para o caminhão passar, recolhendo todo o lixo que foi juntado no chão. E aí nisso a ação dos cães que estão famintos, não tem culpa nenhuma, já deixou as ruas sujas, enfim, aquele problema todo que a gente já falou. João, você acha que a menina dos olhos do início do governo Luizinho e Michael, até porque o Luizinho vem da saúde, e talvez tenha sido a única grande necessidade que o Marcelo não teve tempo hábil de atender, é de fato a construção do novo PAN? A construção do novo PAN, ela é fundamental. O PAN hoje tem uma área de 170 e poucos metros quadrados. A área física não comporta mais ampliação para atender mais pessoas com mais rapidez. Isso é fato. Esse novo PAN que está sendo construído é quase 1.000 metros, são quase 1.000 metros. Então, olha, vai passar de 175 metros quadrados de construção para quase 1.000 metros quadrados. Só aí de área física você já vê que vai ter uma capacidade de melhor atender, de atendimento. Mas isso não basta, Roger. É preciso rever, ao meu ver, a própria gestão do PAN em si. E aqui eu não quero fazer crítica nenhuma, não estou fazendo crítica a quem está lá agora. É em relação a toda essa demanda aqui crescente. Uma das coisas que foi feita, que eu estou como exemplo agora, que foi muito bom. Ao invés das crianças serem atendidas no ponto de atendimento, as crianças são atendidas pelo hospital. E está dando muito certo. Quem sabe amanhã, por exemplo, estou dando um exemplo para você, eu não sou da área, às vezes eu falo coisas aqui que pode não ter sentido. Mas quem sabe, por exemplo, as mulheres serem atendidas em um local específico, pelo menos as mulheres grávidas, alguma coisa desse nível, sabe? Para não precisar tanto. O que precisa, na verdade, é que o PAN seja para urgência e emergência. E nisso o Luizinho tem uma ideia boa. Ele quer criar um centro de atendimento aqui na Vila Marilena, aqui na mina do Padre Vitor, com vários médicos, com várias especialidades, atendendo inclusive à noite, para desafogar o PAN, entendeu? Independente da construção, porque a construção vai demorar, a construção demora mais uns 2 anos ainda. Enquanto isso, fazendo essas questões que eu acho que esses rearranjos podem muito bem ajudar. E isso eu acho que vai ser um ganho muito bom para a população na área da saúde. Agora, a saúde precisa ser trabalhada como um todo, sobretudo a área, a prevenção, né? Antes de chegar à área curativa, a preventiva. E eu tenho certeza que o Felipe, e com a equipe, o Felipe é muito bom, o Felipe é um excelente advogado, eu não sei por que ele não quis ficar na área da advocacia, e ele está terminando agora a odontologia, né, ele é dentista, e é um menino, digo menino porque ele é novo, muito capacitado, ele ali com a Giovana e com os demais membros ali da área da saúde, eu tenho certeza que ele vai fazer um grande trabalho nessa área de saúde, e juntamente com o Luizinho, que é da área, que sabe, que conhece a saúde por dentro, vamos dizer assim, né? Vai poder agora sim, ele com a caneta na mão, como gestor, poder fazer a diferença. Antes era um servidor, sim. Agora ele é gestor. Uma questão bastante importante também, João, e como você hoje milita em 2 áreas que se encontram muito através do teu trabalho lá no ITL, que é a questão do trânsito e a questão da educação para o trânsito. Uma das coisas que me preocupa muito hoje em dia, não só porque na última quinta-feira eu sofri um acidente de moto, carro e moto, enfim, é a questão
de ver para onde o trânsito, em geral no Brasil, e também aqui em Três Pontas, para onde que o trânsito está partindo. Por exemplo, a gente tem situações de põe semáforo, tira semáforo toda vez que coloca ou sai o governo, e muitas demandas que antigamente a gente não tinha. Vou te dar um exemplo onde eu quero chegar. Eu não sou contra essas motinhos elétricas que surgiram agora. A questão é que qualquer pessoa vai lá, compra uma moto dessa e sai pilotando. Sem passar por uma autoescola, sem passar por um treinamento específico, sem ter uma educação para o trânsito, entendendo o quanto ela é frágil num trânsito cada vez mais voraz e com um número de veículos que literalmente te espreme no trânsito. Você concorda, assim como eu, que o atual governo também precisa ter uma atenção muito especial para toda essa política que envolve o trânsito em Três Pontas? A questão de trânsito em Três Pontas é um grande gargalo. E aí eu volto agora a falar. O meu trabalho faz com que eu viaje ao Brasil inteiro e ao exterior. O problema de trânsito hoje é um problema mundial. Eu estive na China agora há pouco, e lá em Xangai, onde tem uma infraestrutura enorme, né? Tem lá vários viadutos, no mesmo lugar, 6, 7 viadutos altos, né? Com aqueles prédios de 12, 13 andares. Você tem lá um sistema metro ferroviário muito eficaz, você tem trem-bala, você tem vários rios, então a navegação pelos rios para transporte de cargas e também de passageiros, mas mesmo assim o trânsito é caótico também, sabe? Então o problema de trânsito, ele é a nível mundial. Você chega nos Estados Unidos, lá na Califórnia, em São Francisco, é terrível, né? Em qualquer lugar do mundo hoje, você tem esse problema de trânsito, mas eu digo uma coisa, Três Pontas está pior do que muitos desses lugares. E realmente, você é especialista nisso, aqui em Três Pontas, primeiro, precisa ter um estudo científico do trânsito. E é científico, tem que ter um profissional que tenha a habilitação, que tenha capacidade técnica para fazer uma análise geral do trânsito. Porque não é tão simples como muitas pessoas acham. Muda essa rua, põe mão para cima, mão para baixo, sei lá. Você muda, você interfere na circulação geral da cidade. Você cria um problema, você resolve um local e cria um problema grande. Então precisa novamente fazer um reestudo do trânsito, porque cada vez mais são mais carros no trânsito, a gente sabe disso. Além disso, infelizmente, eu digo nós, porque eu vou me enquadrar também, nós motoristas, sobretudo aqui em Três Pontas, precisamos, muitos de nós precisamos voltar para as escolas, porque não respeita nada, não respeita pedestre. As motos não respeitam, as motos, quando eu falo assim, motociclistas, não estou me generalizando, tem um modo de falar, tem muitas pessoas boas, também não respeitam, gente que está fazendo Uber também não respeita, sabe? Outro grave problema agora, a quantidade de Uber, também não estou criticando não, é geração de emprego, todo mundo tem direito de trabalhar, mas eu já vi cada flagrante de situação absurda envolvendo eu estava vindo para cá agora, subindo, na Praça da Fonte, ali, um parou na minha frente, a pessoa que estava no carro descer, simplesmente parou e parou o trânsito. O que vai fazer? Então, tem essas questões, nós precisamos de uma educação de trânsito, precisa trabalhar desde as nossas escolas, sabe? Eu falo isso. É igual Brasília, onde eu moro. A Brasília, você põe o pé na faixa, os carros param. Aqui, não falo longe, Lavras, você põe o pé na faixa ou apenas você para na calçada em frente à faixa, os motoristas entendem que ali você tem preferência, por uma questão simples. Justamente. O Código de Trânsito Brasileiro fala que deve ser respeitado do menor para o maior. Como é que funciona isso rapidamente para você entender? Carretas são responsáveis por caminhões, caminhões por ônibus, ônibus por micro-ônibus, micro-ônibus por vans. Vans por caminhonetes, caminhonetes por carros, carros por motos, motos por bicicletas, bicicletas por pedestres, ou seja, o mais frágil na história toda é o pedestre. Olha a gama de pessoas, de veículos que devem ter a consciência de que quanto menor, mais sujeito a complicações, acidentes no trânsito, essa pessoa precisa de uma retaguarda maior. Mas não é assim, a pessoa entra no veículo e se sente dona do espaço. Se apodera, inclusive mentalmente ali, muda, né, até o seu perfil
psicológico e se transforma de uma forma que coloca o trânsito numa situação. Então, o trânsito de Três Pontas precisa ser trabalhado. Além disso, por todos, né, João? Incluindo polícia militar, polícia civil, autoescolas, não só o governo. Não, eu quero chegar nisso também. E nós temos um problema sério, porque antes a polícia militar fazia esse trabalho bem. Agora, por falta de efetivo, porque o governo está estrangulando a polícia militar. Perfeito. Não só o governo de Minas, mas aí tem toda uma ideologia por trás disso, né? Mas em Minas, por exemplo, o efetivo da polícia militar aqui em Três Pontas, gente, é menor do que há 40 anos atrás. As pessoas não sabem disso. Então, eles não têm como, e o trânsito cada vez pior e cada vez mais carros no trânsito. Eles não têm efetivo para fazer aquele trabalho no trânsito que antes fazia. Que antes, quase todo dia, você via a polícia fazendo as blitz. Então, hoje, vai ter que repensar isso. Porque, e nesse sentido, eu penso, e eu acho que o Luizinho também está nessa linha, a Guarda Municipal, que hoje é uma polícia municipal, podemos assim dizer, precisa ser reestruturada para que ela também ajude a cuidar do trânsito. Não só em relação à qualidade, mas em relação à quantidade. A quantidade. A questão de área azul. Tem que ser implementada a área azul. Não da forma que foi implementada no passado, com tom arrecadatório, não. Mas tem que ter. As pessoas não gostam. Mas eu não vejo outra saída que não tem área azul? Porque os carros vão aqui na região central da cidade, param em frente ao comércio, fica o dia todo, atrapalha o comércio está perdendo. O próprio comerciante e o comerciário, eles estacionam um carro ali porque precisam trabalhar e tiram a vaga do seu cliente. Quando não tem consciência, faz isso. E o cliente, eu sei de gente que está saindo daqui por questão de trânsito, está indo comprar em Varginha no shopping. Perfeito. Sabe? Porque a gente, para parar aqui no centro, às vezes você roda 20 minutos para parar. Precisa repensar isso. E tem uma outra questão ainda, o professor João Vitor, que coordena o ITL lá em Brasília e também professor muito ligado à questão da educação e à questão do trânsito. É muito fácil a gente apontar o dedo para outras pessoas, João. Cortar na carne é o mais difícil. E o que eu vou te falar aqui, eu não me recordo de ter falado isso publicamente. Você sabe que eu sou formado, credenciado junto ao Detran como instrutor de autoescola. Um dos grandes responsáveis pela situação caótica que a gente vive no trânsito no Brasil é o modus em que as autoescolas trabalham. A culpa é da autoescola? Não, a culpa é do Denatran, a culpa é do Detran. Vou te dar só um exemplo rapidinho. Para você ser professor, você precisa de 4 anos numa faculdade no mínimo. Um médico vai 8 anos ou mais. Eu, jornalista, recentemente, precisei de 4 anos. Aí você transforma uma pessoa em motorista em 3 meses. Aí, o primeiro passo é o que o João Vitor citou e eu cito nas minhas aulas. Deveria ser matéria da grade curricular na escola, educação para o trânsito. Começar a aprender desde pequeno. E aí, quem vai tirar carteira agora vai me xingar pra caramba. É impossível o cidadão ter qualidade como motorista passando por uma autoescola por apenas 3 meses. Não, e ele ainda acha 3 meses muito tempo. Ele quer, sim, em uma semana se tornar motorista. Não, você tinha que ter, no mínimo, 2 anos frequentando autoescola para que você realmente tenha gabarito, tenha condição de falar, encher o peito e falar assim, olha, eu sou um motorista que conheço todo o código de trânsito, pelo menos na questão de regra de circulação e conduta, que é o principal. Roger, você sabe que nas unidades do CS-Senat, muitas delas aqui não tem, mas muitas delas tem os simuladores, onde você entra no simulador para dirigir caminhão, carreta, ônibus, carro de passeio, essa coisa toda. Pega qualquer pessoa e põe no simulador, porque o simulador depois ele vai apontando os erros, depois ele faz toda aquela análise. É raro os motoristas que atingem o mínimo necessário de acordo com o simulador, que é a inteligência artificial. Se fosse colocar a pessoa que tem carteira num simulador para ver os erros que ela comete, eu diria com toda certeza que mais de 50% dos motoristas atuais, eu me incluo, não estaria apto para dirigir. Isso que vem demonstrar de modos empíricos, dados reais disso que você está falando. E sem contar, João, para a gente encerrar esse assunto, que ainda em Três Pontas tem uma outra questão que você tem toda a liberdade para me corrigir se eu estiver errado.
Na questão do trânsito, infelizmente, ainda existe um pouco de coronelismo. O que eu quero te dizer com isso? O cidadão pertence à classe alta, ele tem dinheiro, muitas vezes alguns que têm dinheiro acham que tem poder para mandar na lei e dão uma caminhonete na mão de um filho inabilitado menor de idade porque é um fulano famoso, do sobrenome tal, e que com o filho dele não vai acontecer nada. Ainda tem isso, né? Sem habilitação, muitas vezes, a questão do celular, a questão também de bebida alcoólica. Enfim, a gente torce para que o prefeito Luizinho, o vice Michael, e não só eles, a sociedade como um todo, possa realmente se unir para que a gente possa mudar esse contexto. Vamos tornar agora o Podcafé um pouquinho mais leve, João? Até porque nós já estamos estourando o nosso tempo. O papo tá bom demais. Eu vou precisar do João Vitor aqui de novo, viu, João? A gente em breve fazer um segundo tempo. A gente encerra o programa, você deve ter visto já, relembrando a maior jornalista e entrevistadora desse país, que foi Marília Gabriela, ao lado de José Eugênio Soares, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, o grande e saudoso Jô Soares. A Gabi tinha o cara a cara, então são algumas perguntas para você responder sem muito pensar, mais filtrado pelo coração do que pela questão das ideias ali, de saber se isso é coerente ser falado ou não, ok? Ok. Deus é tudo. E quando eu repetir é porque eu quero que você desenvolva um pouco mais, tá? Deus é tudo. Sem Ele nós não somos nada, é a razão do nosso existir, é o que nos dá a coragem necessária para vencer as batalhas da vida. Deus é o nosso tudo. João no Quilombo. Há um orgulho muito grande de ser do Quilombo, de levar tudo aquilo que eu recebi dos meus pais, dos meus amigos do Quilombo, levar para o mundo. João na NASA e no Google. A satisfação de ver que um menino do Quilombo pôde sair do Quilombo e estar passando pela NASA, pelo Google, por outras empresas e graças a Deus se destacando. Isso mostra que qualquer pessoa, sobretudo as pessoas mais simples, se for dada a elas oportunidade, elas podem ser o que elas desejarem ser. Essa próxima, vou te dar liberdade de uma resposta um pouco maior, mas ainda dentro do cara a cara. Florestan Fernandes foi quem introduziu lá na USP em São Paulo o marxismo, anos e anos e anos atrás. Depois, ele como parlamentar, em 1988, quando vivemos a criação da nossa nova Constituição, e aí me faz lembrar do saudoso Ulisses Guimarães, que até hoje não foi encontrado a queda do helicóptero, enfim, outro caso muito mal explicado até hoje. Florestan Fernandes exigiu a criação de um artigo na Constituição, o artigo 207, dando autonomia às universidades, às faculdades, autonomia financeira, administrativa, didática, em vários quesitos, a ponto de tornar quase que um território específico onde nem a lei nem as autoridades possam entrar. Te preocupa para onde caminha as universidades, ideologicamente falando, como professor? Você de fato acredita, independente de esquerda ou de direita, que o doutrinismo, a doutrinação ideológica é o maior tumor dentro das faculdades e principalmente das federais? Para onde caminham as nossas faculdades e a nossa educação, professor João Vitor? Roger, que pergunta, viu? A faculdade tem que ser um ambiente, as universidades, um ambiente da pluralidade. A pluralidade tem que ser a marca do ensino universitário. Você ver, participar de várias correntes e não se deixar prender por nenhuma delas. É você ter a sua posição diante daquilo que lhe é apresentado. E é natural que você depois se identifique com uma, com outra, mas você não pode ter uma universidade que tenha um determinismo que leve a uma ideologia única, vamos dizer assim. Isso é horrível. Infelizmente, o que nós percebemos é que a esquerda se apoderou muito dos ambientes universitários e transformou o ambiente universitário em ambientes ideológicos. Porque é muito fácil, Roger, do filho, que é sustentado pelo papai, é muito fácil ser socialista, é muito fácil ser marxista, quando o papai paga a
as suas despesas, se não a mensalidade, porque às vezes a universidade é federal. E antes, para você entrar numa universidade federal, quem que entrava na universidade federal? Os filhos de papai, porque é os que tinham as melhores escolas, poderiam fazer os melhores cursinhos, e ainda tem uns resquícios disso. Então é muito fácil. Você na sua juventude, né? A gente fala, é muito bom, né? O comunismo, a teoria comunista é perfeita, é encantadora, Roger. O comunismo ele é encantador enquanto teoria, mas aonde que se tornou realidade? Nenhum país se tornou realidade, sabe? Foi pobreza, é o caso de Cuba. É muito bonito, né? Você saudar o regime cubano, Fidel Castro, aquelas coisas que existiam e tal. Se você vive um ambiente que você é sustentado pelo papai, para você estudar, para você comer bem, para você ter o seu celular, você ter a sua casa boa, de iPhone, né? Socialista de iPhone, né? E aí mistura tudo isso com a questão da liberdade, né? Que leva à liberdade, inclusive de usar drogas e a própria maconha, que eles acham que não é droga. Que aí já há uma transgressão, né? Porque na verdade deixou de ser liberdade há muito tempo e virou libertinagem. Pois é, mas dentro daquilo que você colocou, eles ainda têm aquela ideia que a polícia não pode entrar no campus universitário, né? Sim. E Florestan Fernandes piorou muito isso com esse artigo 207. Então, tem tudo isso. Então, infelizmente, essa ideologia é preocupante e de direita também. Não é só da esquerda, de direita mesmo, mas também. A faculdade, a universidade, ela tem que ser esse ambiente plural. Sim. Do conhecimento. Neutro. É ciência. Faculdade ensina ciência e cidadania. Sim. Tem que ter valores científicos. Né? Tem que ter embasamento científico e não ideológico. É importante formar e não deformar. Você tem que fazer com que o aluno, entre aspas, né? Não usa nem mais essa palavra aluno. Você tem que dar a ele a capacidade crítica, ele por ele mesmo definir o que ele quer para a sua vida e para a sua própria sociedade. E não você impor uma ideologia, seja ela A, B ou C. Então é preocupante, muito preocupante. E outra coisa, né? Infelizmente hoje, muitos profissionais em várias áreas estão saindo das universidades sem saber nada praticamente. Eu até recomendo tanto ao professor João Vitor, caso ele não tenha visto, e a você que está nos dando essa audiência, eu agradeço demais a audiência do nosso Podcafé Podcast. Te convido o público a acompanhar um documentário chamado Unitopia, a utopia das universidades, do canal Brasil Paralelo. Vale a pena assistir e realmente é uma situação que mostra, dentre tantas coisas, que antigamente um dos maiores sonhos de pai e mãe era ver o filho numa faculdade federal. Hoje muitos já têm uma grande preocupação quando os filhos passam para uma federal. Tomara que a gente tenha uma realidade diferente na educação. Por falar em educação, de volta ao cara a cara, educação. Educação, ela é libertadora. E sobretudo para nós, Roger, eu e te incluo também, que eu sei que você vem da mesma base social que eu, sobretudo para nós, ela é libertadora, nos liberta das correntes, nos dá oportunidade, se não de lutar com igualdade, pelo menos nos dá ferramentas para que a gente possa demonstrar as nossas qualidades. Então eu incentivo a todos a estudar sempre. Você é um antes da universidade, da faculdade, você é outro. Eu estou falando você mesmo. É nítido, a gente percebe isso. 3 pontas sem FATEPS, 3 pontas com FATEPS. Grande parte de toda essa mudança que houve em 3 pontas que está havendo, eu sabia que a FATEPS ia ter um papel fundamental. E hoje a FATEPS está aqui já vai para mais de 20 anos, né? Eu tenho certeza que ela é responsável por grande contribuição aí para que 3 pontos esteja nesse patamar. Então, o conhecimento trazido pela FATEPS, que vem influenciando a muitos e hoje colocando grandes profissionais no mercado de trabalho, na política, nas associações, dentro das nossas igrejas,
foi uma grande contribuição, eu fico muito feliz de ter participado disso. E vem aí o curso de enfermagem em Três Pontas, mais um salto fundamental. Adriene Barbosa de Faria Andrade. É uma pessoa ao concurso. Eu digo que pessoas como ela vêm ao mundo, Deus manda alguém assim, eu falava que é de 200 em 200 anos. Eu acho que agora é mais, sabe? Porque a Adriene era aquela tipo de pessoa, Roger, que aonde ela chegava, ela irradiava uma luz, um carisma tão forte que era bom estar com ela, estar perto dela. E aonde ela chegava, com quem fosse, seja uma pessoa mais simples até a pessoa mais poderosa, vamos dizer assim, todos se sentiam bem em estar perto dela, né? Uma pessoa que só fez o bem, só pensava o bem, que fez muita caridade. Eu sei de muita coisa que ela fez que o povo não sabe, muitas instituições que ela ajudou. Então, uma pessoa que tinha uma visão, era uma visionária, né? Então, assim, eu sinto muito a falta dela, mas, assim, o trabalho dela, aquilo que ela deixou em nossos corações, na própria sociedade, vai perdurar por muitos e muitos anos. Padre Pepe. Aliás, falei com ele ontem. O Pepe foi uma pessoa que me ajudou muito nesse processo de formação, me ensinou a gostar, sobretudo, de ler, sabe? Me ajudou muito a saber falar, a dar palestra, me deu muitas oportunidades. Eu sou muito grato a ele. Hoje ele está na comunidade Magnífica, em Cambuquira, fazendo um grande trabalho. Eu sou muito grato a ele, é uma pessoa que eu tenho o maior carinho, que me ajudou muito e ajudou muita gente. Voltando agora um pouquinho para a política, Paulo Luiz Rabelo. Deus abençoe que ele siga o caminho dele. Marcelo Chaves Garcia. Deixou um grande legado, um grande professor para todos nós, e a história vai consignar o nome dele como um dos melhores prefeitos de Três Pontas. Diego Andrade. Diego Andrade, um grande irmão, uma grande pessoa, uma pessoa de coração enorme, que também vem fazendo um trabalho diferenciado na política, não só para Minas Gerais, Três Pontas, mas para todo o Brasil. Ele é uma pessoa que tem um futuro muito grande na política, porque é um vocacionado a trabalhar pelo bem comum. Paris ou Quilombo Nossa Senhora do Rosário? Com toda certeza, o melhor lugar do mundo, Quilombo Nossa Senhora do Rosário. Até porque Paris, eu já fui muito encantado com Paris, hoje não sou mais, com esse viés que Paris deu aí, a extrema esquerda e alguns valores que hoje eles têm, já não me encantam mais. Pizza ou churrasco? Eu gostava muito de carne, depois da bariátrica eu tenho dificuldade de comer carne, então pizza. Cerveja ou vinho? Um bom vinho é melhor que a cerveja. Se o João Vitor não estivesse aqui agora no Podcafé Podcast, não estivesse em Brasília, não estivesse no Quilombo Nossa Senhora do Rosário, estaria onde? Rapaz, que pergunta difícil, hein? Mas com certeza eu estaria junto à minha família, onde quer que ela estivesse. Mas se pudesse escolher um lugar específico, um lugar especial, seria onde? Para viver? Não, agora para reunir com a sua família e celebrar. Que não seja o Quilombo? Não vale o Quilombo, que é o paraíso do universo para o João Vitor. Seria muito fácil você dizer lá. Nem Três Pontas, sabe onde eu gostaria de estar com a minha família? Num lugar que eu conheci o pessoal lá, e eu gosto muito deles, eu tenho amigos que moram em Brasília, é lá no Pará, numa comunidade que eu conheci bem próximo lá de Nossa Senhora do Carmo, sabe? Dos ribeirinhos, ali na Ribeirinho do Rio Tocantins. Que lugar maravilhoso, povo maravilhoso. Muitos Brasis que a gente vive. João, que pergunta que esse jornalista não te fez que deveria ter sido feita? Olha, não sei, eu acho que você fez todas essas perguntas aí devidas, né? Talvez você perguntasse se eu estou feliz. Estou muito feliz, grato a Deus, grato à vida. Uma pergunta que talvez você deveria ter me perguntado e não me perguntou, é se eu quero voltar à política partidária, ser candidato ou não. Não quero. Hoje não quero, não é o meu foco. Eu quero ajudar Três Pontas, independente de questão partidária, ajudar a Secretaria de Irmandade. Esse é o meu foco. Bem curtinho, ainda no cara a cara. Os 4 anos do próximo governo, desse governo, Luizinho e Michael, os 2 primeiros anos mais difíceis e os 2 últimos de uma colheita boa ou diferente?
Não, eu acho que os primeiros 2 anos serão 2 anos que eles vão implementar aí o ritmo deles, e eu tenho certeza que a colheita virá e será uma colheita muito boa. Eu tenho certeza que se o Luizinho tiver os mesmos recursos financeiros que o Marcelo teve, ele vai fazer um governo tão bom quanto foi do Marcelo, até porque tem o Marcelo aí também para ajudar. Encerrando, como a gente está diante de um educador e mais do que isso, alguém que, se tem uma coisa que ele gosta mais do que a família e do que o quilombo Nossa Senhora do Rosário, não vou dizer mais do que Deus, claro que não, mas mais do que esses dois eu tenho certeza que é a educação, que é algo que está na tua vida assim, encalacrado, está latente. Se você olhar no espelho, a gente vai ver educação do outro lado. Essa educação tem um peso muito grande na sua vida quando eu falo o nome Stefano Barra Gaisola? Com certeza, o Stefano foi um grande parceiro, um grande amigo, um grande visionário, uma grande pessoa que sabe do poder da educação. Eu só queria fazer um parênteses, Roger, eu não gostaria de colocar nos mesmos valores da família, porque a família é a base de tudo, né? É a mesma coisa. Assim, não tem como comparar isso. Mas realmente a educação ela é libertadora e eu incentivo a todos a estudar sempre. Finalizando, João Vitor, quando olha no espelho, que imagem vê? Vejo uma pessoa agraciada por Deus, uma pessoa que está vencendo com a graça de Deus, com o esforço, com a educação, com o apoio dos amigos, e vejo uma pessoa que só tem que agradecer a Deus, a vida, aos amigos. Eu sou uma pessoa muito feliz e realizada. Cruzeiro está vindo muito forte para ser campeão brasileiro? Espero que sim, né? Eu sou cruzeirense e torço para isso. Cruzeiro com muitas contratações com o Pedrinho BH, já levou Gabigol do Palmeiras, o Fagner do meu Corinthians, o maior goleiro do mundo já está lá, o Cássio. Cruzeiro tem que ter gestão, tendo gestão vai bem. Maravilha. João, muito obrigado, imenso prazer te receber. Não estou 100% satisfeito, porque ainda tem muita coisa para eu te perguntar. A gente vai ter que fazer como se fosse o Rambo 2, a missão. A gente vai ter que fazer o João Vitor, a missão, a parte 2 desse nosso Podcafé Podcast. Deus te abençoe. Amém. Obrigado a todos. Muito obrigado. Imenso prazer, feliz ano novo para você e para toda a família. Para você, para todos que estão nos acompanhando, para Três Pontas, para todos nós. Em breve a gente volta com mais uma edição do nosso Podcafé Podcast. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência. Muito obrigado também aos nossos parceiros, ao Galvão Restaurante. Muito obrigado também a Três Pontas Gás e Água Mineral, ao meu amigo Daniel, um grande abraço. TP Agrovet, Tibio Barbershop e todos que acompanham direta ou indiretamente o nosso trabalho. E mandar um abraço àquele que me surpreendeu muito nos últimos anos. Redundância? Mas a gente ser redundante em coisas que valem a pena é muito bacana. Até porque as redes sociais, infelizmente, estão inundadas de muita porcaria, né? O caminho que foi traçado como o avanço da aldeia global para poder unir as pessoas, infelizmente também trouxe, além de ônus, de muita coisa que não agrega em nada. E uma coisa que agregou muito na minha vida e na vida de Três Pontas foi o trabalho do ex-prefeito Marcelo Chaves Garcia, a quem eu peço todas as bênçãos de Deus na saúde, na vida particular, na vida pessoal, na vida profissional e também no trabalho à frente do SAI. Marcelo, você nos disse, e eu confio muito, vamos acabar com essa falta de água em Três Pontas, vamos fazer um trabalho muito bacana e você tem know-how para isso em relação àquela questão histórica e que tem muita dificuldade de ser resolvida pela questão arquitetônica de Três Pontas, que é a questão das inundações na Avenida Oswaldo Cruz, mas eu sei que boa vontade, trabalho e experiência e qualidade assinados por você, isso não vai faltar. Então que Deus te abençoe, Deus abençoe você e sua família, família Conexão Três Pontas. Acreditem no Senhor e Salvador, nosso Deus, o príncipe, o rei, o Emanuel, o enviado. É aquele que a gente sabe que pode tudo. É aquele que, por exemplo, quinta-feira me livrou de um acidente possivelmente fatal, até porque ele tem um propósito na minha vida e na sua. Basta você ter fé. E, acima de tudo, não apenas ter essa fé e cruzar os braços e se acomodar. Faça acontecer. Faça como João Vitor. Ele quis mudar a vida dele.
Ele escolheu a educação como grande aliado, colocou a educação embaixo do braço e foi para a estrada para poder ser alguém. E conseguiu. Grande abraço, você também vai conseguir. Tchau!